Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Rau, eu sou diretor administrativo e financeiro do Parque Tecnológico. E em nome, né, do Parque Tecnológico Botucatu, agradeço a todos os presentes na nossa quarta rodada de empreendimento e inovação. Neste ano, nosso objetivo é provocar debates em torno de desafios, oportunidades e expectativas geradas pela pandemia do Covid-19. Nosso evento ocorre nos dias 8, 9, que é hoje, 10 de dezembro, amanhã, de forma online. Paralelamente às atividades online do evento, acontece a exposição de banners com projetos de inovação, que pode ser encontrado aqui no menu à esquerda, na opção Sessões. Em uma exposição de empresas e instituições por banners, né, por meio de estandes virtuais, né, que também pode ser acessada aqui do lado esquerdo, pessoal, no menu aqui, na opção Exposição. Né? Existem aí mais de 30 empresas que montaram os seus estandes virtuais aí e que estão expondo aí o seu negócio, as suas ideias, suas propostas, né? Que pode ser bastante interessante. É um evento paralelo a esse online nosso, tá? E vai ficar aí à disposição até amanhã à noite, tá? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer um resumo, um breve resumo do que aconteceu ontem, né, no nosso evento, no nosso dia inaugural. Então, no primeiro dia do evento, tivemos a abertura feita pelo diretor executivo do Parque Tecnológico Botucatu, Dr. Carlos Costa, e a live com o tema Desafios e Oportunidades em Tempos Adversos, conduzida pelo professor doutor Carlos Frederico Wilken, diretor da FCA Unesp, e presidente do Conselho Administrativo do Parque Tecnológico. Durante a live, tivemos a fala de importantes personalidades, como o senhor Junô de Lara Carvalho, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Botucatu, representando o prefeito Mário Pardini. Lembrando, vivendo um momento sem precedentes e que estamos focados em uma busca constante pelo uso inteligente das tecnologias. A Prefeitura de Botucatu, de maneira especial, tem priorizado ações para geração de empregos. Junô também salientou que a cidade foi destaque entre as que menos perderam postos de trabalho durante a pandemia. A senhora Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, destacou a importância de novas tecnologias e a inovação para o nosso Estado e deu boas notícias sobre o novo plano de investimento e fomento que o governo prepara para 2021 e 2022. A secretária ainda destacou a importância da atuação dos parques tecnológicos no Estado de São Paulo, na promoção da ciência, tecnologia e inovação. E aqui eu gostaria de destacar o Parque Tecnológico Botucatu. É um dos 13 parques credenciados no estado de São Paulo e é um privilégio conquistado pela cidade de Botucatu e região, que talvez algumas pessoas não saibam disso, da importância dele, né, para a nossa cidade e para toda a região. Conta com 3 prédios, a Prospecta na FCA Unesp, a incubadora no bairro da Secap, e o prédio principal, com 29 salas ocupadas, cerca de 85% de ocupação média. 20 terrenos, 19 ocupados já, inclusive começando com terraplanagem já e a construção. 120 empregos diretos e outros vários indiretos, gerados pelo parque, totalizando aí um faturamento de aproximadamente 15 milhões de reais ano. Então, é algo que deve ser destacado aí, da importância do nosso parque, né, tecnológico, né, da cidade de Botucatu. E eu queria aqui deixar isso registrado. Né. Também, nessas personalidades importantes que falaram ontem, nós tivemos o senhor Rodrigo Mendes, coordenador executivo de Desenvolvimento de Negócios Internacionais do Parque Tecnológico São José dos Campos e diretor de Relações Internacionais da Amprotec.
e disse que o grande desafio dos ambientes de inovação é se posicionarem globalmente. Essa foi a palavra de destaque, para identificar oportunidades de negócio mediante a pandemia. Muitas grandes e boas ideias de empreendedores, né, brasileiros têm aplicação global, segundo ele. Temos que refletir sobre isso para captar bons investimentos. Globalização. Essa foi uma das palavras-chave, né, do Rodrigo da Amprotec. Ele também observou que o trabalho remoto, reflexo da necessidade de distanciamento social, afastou as pessoas e empresas do ecossistema de inovação, havendo uma aceleração da virtualização dos processos e teremos que nos adaptar a essa nova realidade. Ele vê um futuro em que o sistema de trabalho será híbrido e não terá volta mais, presencial e online, né, simultaneamente. Né? Depois nós tivemos também a importância e valiosa aí, né, participação aí do senhor Leandro Amaral, diretor do CIESP, Regional Botucatu, que elencou 2 desafios enfrentados pelo setor industrial durante a pandemia da Covid. O primeiro deles foi a necessidade das empresas manterem a segurança ocupacional de seus colaboradores. E o segundo foi continuar gerando negócios diante desse novo cenário extremamente desafiador. Né? E, por fim, tivemos aí o senhor Gilson Carbinato, gerente do escritório regional do Sebrae Botucatu, que sempre foi um grande parceiro nosso, enfatizou que com a paralisação das atividades em muitos setores da economia, muitos empresários ficaram sem capital de giro, o que exigiu uma forte atuação da sua equipe, fazendo análises individuais desses empresários e dando suporte a eles, né, para acesso a crédito com juros menores. Eles foram obrigados, né, a se planejar, rever processos e inovar. A inovação aí é a palavra-chave, novamente, né, se destacando. E muitos deles partiram para o comércio digital, que foi uma boa alternativa, né, a essa indicação aí. Tá? Então, essas foram aí as participações aí de personalidades importantes da nossa sociedade aí, principalmente nas áreas aí da indústria, do comércio, da tecnologia e da inovação, que nós tivemos ontem. Tá? E agradeço aí, em nome do parque a participação deles. Tá? E agora eu gostaria de falar do dia de hoje. Né? Nós teremos aí 2 eventos importantes no dia de hoje. O primeiro evento será aí a apresentação, né, dos 3 melhores banners inscritos, né, e serão apresentados aí pelo senhor Jefferson Vendrameto, diretor de Relações Internacionais do SEBRAC, franchising, né, importante parceiro também nosso, do nosso parque tecnológico, né, da cidade de Botucatu. Tá? E eu gostaria já de antemão, com os banners, né, que teve como intuito, né, a exibição de projetos, né, de inovação, de tecnologia, agradecer às empresas que submeteram banners, como a Faculdade IT, né, de Botucatu, a Faculdade Unifac, a Exalc, da USP, a FCA, um grande parceiro nosso, como sempre, né, participando aí com o banner, a Flowdev, a empresa Suvio, o Sebrac, né, e a Multigen, entre outros. A participação aí. Né? E quero lembrar, o Jefferson daqui a pouco vai ressaltar isso, tá? Os 3 banners mais pontuados receberão, né, um prêmio aí de incentivo, né? Bolsas integrais por 1 ano de acesso aos 80 cursos que a QI Cursos, uma empresa instalada no Parque Tecnológico, gentilmente ofereceu. Né? Então eu gostaria agora de chamar aí o senhor Jefferson Vendrameto para aí a exposição dos banners aí, dos vencedores dos banners. Boa noite. Todos em paz? Vamos lá
Primeiro quero agradecer o Carlos, em nome de todos que trabalham e atuam no Parque Tecnológico. Agradecer a todos os participantes nesse momento que estão aqui contribuindo com todas essas ações do Empreenda Botucatu desde ontem. Para mim é uma felicidade muito grande de poder participar dessa relação empreendedora na nossa cidade, na nossa região. E é isso, né? Como se diz, esses dias eu vi uma camiseta muito interessante que assim, é o que tem para hoje. E o que tem para hoje a gente tem que fazer com muita excelência, com muita maestria e nada mais que bons parceiros, bons amigos que a gente acaba construindo para que a gente possa realmente fazer um evento desse grandioso, um lindo evento e que isso possa perdurar, né, muitos e muitos anos, não apenas na relação digital, mas também no presencial. Evidentemente que a gente sente saudade da gente estar junto, estar próximo com todos que a gente tem, para poder conversar, para discutir sobre empreender, né, discutir sobre inovação, mas nada a gente perde com essa relação aqui também, porque a gente tem condições de falar de uma forma, acho que breve, mais clara, né, e mais objetiva, que na verdade o processo empreendedor nos traz essa necessidade. Então, vamos avançando sobre essa relação, né, com esses agradecimentos. Agradecer o pessoal da Prefeitura Municipal também, que sempre está apoiando e nos ajudando nesses trabalhos, né, e que realmente 2021 seja muito mais próspero e mais próximo essa relação empreendedora na nossa cidade. Ok? Então, como o Ricardo falou, nós temos todo um trabalho que foi feito de apresentação de banners, né? Esses agradecimentos que ele colocou dessas instituições são valiosas por acreditar que é possível ter apresentações de ideias, que é possível ter apresentações e exposições de intenções do que cada um se faz dentro da sua instituição ou de ideias realmente que a gente possa levar para o mundo, né? Nós tivemos alguns critérios técnicos no processo de visual, designer, de criatividade, de objetivos que a gente possa levar ao mundo algo melhor, né? E com essa intenção, essa linda ideia de não apenas fazer exposições de falas, né, como normalmente a gente faz com um pitch, mas ter como objetivos colocar banners escrevendo sobre esses assuntos. Adianto também, se caso algum participante tenha interesse sobre os assuntos que foram definidos dentro dos banners, que fiquem à vontade de acessar o pessoal do Parque Tecnológico, que nós temos o acesso, né, às informações dessas pessoas, o telefone, o contato, para que essas empresas, né, e essas instituições falem um pouco mais dos projetos que foram apresentados nos banners. Ok? Então, eu gostaria de pedir para a Ariadne fazer uma apresentação para a gente, trazer para a gente no slide, para a gente falar sobre um pouco dos avaliadores que tiveram dentro dessa relação, né? E falar deles, na verdade, é o agradecimento dessas pessoas que participaram, olhando carinhosamente desses textos que foram apresentados nos banners, tá bom? Então, pode passar, por favor. Muito bem. A Luciane Fleury é professora associada do Departamento de Ciências e Química e Biologia. Ela tem o IBB que atua e uma força muito grande de inovação e tecnologia no IB, na Unesp. Quero agradecer essa força que ela vem dando para a gente, não só para o Parque Tecnológico, mas trazendo muito, muito forte essa relação empreendedora para a nossa cidade. Então, muito obrigado, viu, Lu? Minha vizinha aqui. A gente estava conversando no WhatsApp aqui. Então, muito obrigado aí pelas forças que você vem trazendo. Você, e eu sei que atrás de você tem uma grande equipe que acaba contribuindo com essa relação empreendedora também. Tá bom? Muito obrigado. Temos o Luiz Ribas, grande professor. A gente fez um trabalho junto, um trabalho de planejamento estratégico do nosso núcleo de empreendedorismo e inovação, né, professor Ribas, muito obrigado, do Departamento de Engenharia Rural e Socioeconômico da FCA, né, um grande gênio, um mestre
grandioso falando de empreendedorismo, tem a sua visão muito focada e clara e objetiva do que ele tem como interesse e o quanto é importante essa relação empreendedora e de inovação para a nossa cidade e região. Muito obrigado, viu, senhor Luiz? Jefferson Vendramento, Relações Institucionais, aí a belezinha aí. Bom, eu trabalho e atuo no SEBRAC há 25 anos, é uma escola de cursos profissionalizantes. O foco do desenvolvimento dos cursos que são oferecidos está ligado à visão empreendedora, né? E eu recebi esse convite e fiquei muito feliz de poder participar dessa banca avaliadora também, tá bom? Vamos lá? Leonardo Cury, nosso grande amigo Léo do Parque Tecnológico, que sempre está nos ajudando a todo momento, né? Das partes mais simples até as relações mais complexas, né? Quero agradecer, Léo, você, assim, pelo menos para mim, a prontidão, e eu imagino que todos tenham essa força, essa prontidão que você nos traz quando a gente precisa, né? Tá sempre atento a todo momento, né? Principalmente nessa relação tecnológica, porque é e-mail, é WhatsApp, é sinal de fumaça, a gente faz tudo e a todo momento o Léo não deixa de, em nenhum momento, de nos atender nas necessidades que a gente pede com o tempo e principalmente nos momentos que a gente tem pouco tempo para fazer as coisas e ele está sempre pronto e atento ao que é necessário. Então, Léo, muito obrigado por ter participado dessa relação também das avaliações dos banners e de tudo que fez junto com o seu Carlos e apoio do Parque Tecnológico para trazer esse evento maravilhoso para a gente. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Milena Rosa Lozano é cofundadora da NUC. Ela é uma grande amiga, também participou da gente do NEI, né? Fez todo um trabalho e faz, na verdade, um trabalho de desenvolvimento humano, um trabalho forte na relação de carreira, né? Sempre é uma grande apoiadora no processo empreendedor, faz grandes ações junto a várias instituições. Ela e a Sol, né, que é parceira dela também, faz uma força muito grande dentro dessas atividades. É uma grande empreendedora, né? Participa de grupos de Empretec, do Sebrae, faz tudo, né? Então é muito ativa nessa relação empreendedora. E mais uma vez agradeço você por ter participado desse evento, dessa oportunidade da construção dessas avaliações dos banners e sempre estamos juntos. Pode contar com a gente sempre, né? Obrigado, Milene. A Cíntia, docente da Faculdade da Unesp, né? Tem essa força que é coordenadora do Espaço de Inovação de Empreendedorismo da FMVZ, também participou da gente junto com o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, né? Tem uma força muito grande, ela tem uma clareza das intenções e das necessidades realmente que a instituição tem como empreendedorismo, como inovação, né? Tem um posicionamento muito claro, pessoa muito agradável e evidentemente que não poderia faltar dentro dessa banca avaliadora, uma pessoa que tem essa criticidade e esse olhar carinhoso do que realmente é empreendedorismo, tá? Cíntia, muito obrigado também pela sua força, pela sua dedicação e pelo tempo que você empenha para a nossa cidade, para a nossa região, para o Parque Tecnológico, de todos que têm como necessidade empreender, tá bom? Muito obrigado, valeu. Bom, muito bem. E aí, como o Ricardo comentou, né, o objetivo é que dessas apresentações que foram feitas, tiveram um tempo de entrega para que pudessem expor as suas ideias, as suas intenções, e desse conjunto de quantidade de banners que foram apresentados, nós tivemos 3 banners que foram colocados como os melhores, não pode se dizer como melhores, mas teve como uma nota de avaliação do que acho que mais chamou a atenção da banca avaliadora, né? Não existe, acho que, melhor ou pior, mas são ideias, né? E aí foi criado
alguns critérios para que pudesse ter essas avaliações, mas digo de antemão que todos que participaram estão de parabéns, né, por colocarem ao mundo essa iniciativa de escrever algo, né, acreditando que o que foi escrito, que foi apresentado, é possível e tranquilamente com essa força de mudar o mundo, né? E a gente acredita que normalmente mudar o mundo é mudar o mundo como um todo, mas às vezes apenas mudar o que a gente tem no nosso entorno, na nossa empresa, na nossa instituição ou até mesmo na nossa família. Isso já é o início do mudar o mundo, né? Então não precisa ser tão complexo e a simplicidade realmente nos traz uma grande riqueza, tá? Então nós trazemos agora nesse momento os três banners que tiveram as melhores colocações referente às notas dos critérios que foram colocados junto aos nossos avaliadores. Vamos lá? Bom, terceiro colocado, arborização urbana, políticas e ambientais em tempos recentes. Então, a nota em terceiro colocado foi de 84,58, né? Foi muito próximo, né, as colocações referente às pontuações, né? Dou os parabéns para vocês que participaram desse trabalho, desse evento, né? Como terceiro colocado, né? E quero reforçar, não é exatamente a posição que expressa exatamente o que pode se realizar, né? E o mais importante do que isso é essa apresentação desses banners, né? Que tem essa força do concretizar, né? Tem essa força da referência de fazer acontecer. Então, em terceiro colocado, quero agradecer o apoio e a força que vocês colocaram junto a nós, né? E o que vocês colocaram como textual, mas a gente sabe que realmente tem muita prática, muito empenho e muita dedicação por trás do que foi escrito em apenas um banner. Parabéns. Bom, vamos lá? Em segundo colocado, metodologias de construções interativas, né? Metodologias de construções interativas foi 85,42 também, né? Agradecendo os participantes que colocaram essa força relacionada a isso, né? Reforçando o primeiro que recebeu, o terceiro colocado, tem essa intenção, né, de pôr ao mundo essa relação ambiental, né? Metodologias de construções interativas têm uma força grandiosa também que está relacionado ao contexto do processo da educação. Então, em terceiro colocado ali a Unesp, né, o Estadual Paulista, em segundo colocado o SEBRAC, colocando sobre as suas intenções desse contexto da educação interativa. Então, quero agradecer a todos que participaram desse movimento, né, com 85,42. E em primeiro colocado foi a Sovil, que colocou sobre ferramentas para bancas examinadoras online, né? Então, com 87,92, né, nos critérios relacionados à banca avaliadora, eles colocaram uma apresentação de como fazer uma ferramenta de avaliação examinadora online, que na verdade foi o trabalho que nós fizemos junto aos avaliadores. É uma ferramenta fantástica, de fácil acesso, né? De possibilidades de colocar várias situações, né? Não se faz apenas não é uma ferramenta apenas de avaliação de banca, mas sim avaliação de qualquer coisa que está relacionada a um processo online. Então, quero agradecer a todos que participaram, né? Agradecer e dar os parabéns para as três, né? Lembrando que as três que foram mais avaliadas recebem uma bolsa integral por um ano, de acesso a mais de 80 cursos da empresa QI, para eles poderem participar dessas relações. Tá bom? Então, e agradecer a todos que participaram nesse momento. E vamos seguir o nosso evento. E parabéns a todos. Um grande abraço. Valeu.
Bom, seguindo, dando prosseguimento aí ao nosso evento, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Jefferson do Sebrae, que levou aí a apresentação aí dos 3 ganhadores, né? A Asovio, o Sebrae e a FCA Unesp e a Exalc, que ganharam em terceiro lugar. E também, novamente, agradeço os demais participantes que submeteram banners, né? As outras empresas também que fizeram aí um importante papel. Tá? Também gostaria de destacar os 3 ganhadores, né? Após aí o término do evento, procurassem o Leonardo do Parque Tecnológico para receber a premiação de vocês, né? Que é justamente essas bolsas da QI Curso, uma empresa instalada no Parque Tecnológico Botucatu. Bom, dando prosseguimento agora na segunda parte aí do nosso evento, hoje, então, nós teremos um talk show sobre o tema Expectativas para os Novos Tempos, com o senhor Rafael Somera, cofundador da rede de franquias Solutudo, que mediará uma conversa com o senhor Elvis Fusco, pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Institucional da Univem, coordenador do Centro de Inovação Tecnológica de Marília e presidente da Associação de Empresas e Serviços de Tecnologia da Informação, ACERT, né, uma das associações mais respeitadas aí na área de tecnologia da informação, e estará presente aqui no nosso evento. E já previamente gostaria de agradecer a participação dos dois, né, do Elvis aí, e também do Somera, que é um parceiro nosso. Aliás, os dois são parceiros nossos, né, do Parque Tecnológico do Botucatu, já há muito tempo. E praticamente são da casa, já até diria, né? Somera, então, já está tranquilão, com certeza, né, se sentindo em casa. Isso é muito bom. O Elvis também, né? Fique à vontade, o espaço é de vocês, né? E com certeza muito sucesso aí, né? Dado o conhecimento que vocês têm aí, que podem passar aí as pessoas e os presentes aí no nosso evento. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Valeu, professor. Valeu. Um abraço. Prazerzão estar aqui. Prazer a todos que estão assistindo a gente aí. Prazer estar aqui com o Elvis, né? O Elvis, que é um cara que eu admiro bastante. Eu até falei antes da gente marcar esse bate-bola que eu faria mesmo que não tivesse ninguém assistindo. Já serviria para mim, já, porque é um cara que está bem no meio do ramo de empreendedorismo há muito tempo, do ramo de tecnologia, enfrentando muitas mudanças, e acho que um ativista do empreendedorismo, né? Eu acho que é mais do que a gente tem a chance hoje aqui de estar trocando ideia, mais do que com alguém que empreende, mas alguém que luta pelo movimento mesmo, de facilitar as coisas, e então é com bastante alegria que eu estou aqui hoje. Parabéns a todos aí que venceram, né, o concurso aí, eu achei bem legal. O Jefão, o professor Ricardo, o seu Carlos, o Léo, todo mundo do parque. E hoje meu papel aqui, eu falei, eu não tenho aquele cabelo loiro da Maria Gabriela, né? Eu já tenho um óculos para fazer algumas perguntas de porquê, mas a minha ideia aqui é conduzir um bate-bola mesmo para tentar trocar e tirar o máximo de conhecimento possível do Elvis aí, que sirva, como o próprio Elvis colocou aí antes da gente, nos ensaios nossos, né? Pessoal, eu quero que seja muito prático, eu quero que o que eu fale sirva para alguma coisa prática, para que possa ajudar esse pessoal. Então, todas as perguntas que a gente desenhou aqui são tudo faca na caveira, tudo de prática, tudo de que está acontecendo. Então, eu pretendo, pelo menos, que eu possa sair daqui com aplicações e atividades para o meu negócio e todo mundo que está assistindo também. Mas antes, né, de eu perguntar, fazer a primeira pergunta aí, deixar o Elvis fazer as boas-vindas, acho que vale a pena, né, Elvis, você primeiro, na sua fala de boa noite aí, se apresentar um pouquinho, quem que é o Elvis, como é que o Elvis caiu nessa do mundo de empreendedorismo, por onde você passou tanto, enfim, fazer uma introdução para as pessoas poderem conhecer um pouquinho da tua história nesse mundo empreendedor aí, e depois a gente
cair num monte de perguntas, porque nós vamos falar de futuro numa época onde o futuro foi a coisa, né? Acho que nunca teve tão imprevisível o futuro aí, e nós temos essa missão. Então, se apresente para falar o que te trouxe até aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite. Queria começar agradecendo o parque em nome do Carlos, que é um grande amigo, já de algum tempo, né, de parcerias em projetos em relação aos ambientes de inovação de Marília e Botucatu, em relação a outras entidades de redes de ambiente de inovação que nós atuamos em conjunto no estado de São Paulo. E agradecer você também pelas palavras, pela sua participação aqui, pelo bate-papo que a gente vai ter. A ideia é a gente poder contribuir, colaborar com esse grande evento de Botucatu, né, um evento tradicional já, e que enriquece muito o ecossistema de inovação e empreendedorismo da cidade, e que a gente possa contribuir um pouco com as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Bom, eu sou natural de Botucatu, né? Mas estou em Marília há mais de 25 anos, e vim para Marília já empreendendo, mas me inseri em ambientes de empreendedorismo e inovação depois que eu ingressei no Univem, que é um centro universitário aqui de Marília. A minha atuação, minha formação é na área de TI. Comecei a empreender na área de TI, empreendo até hoje nessa área, e coordenando o curso de graduação na área de TI, lá em 2009, 2010, eu verifiquei a necessidade de criar um movimento associativista de TI para poder fortalecer esse segmento aqui no Centro-Oeste Paulista, de forma que a área de TI se tornasse um vetor de desenvolvimento das cidades aqui da região e que se tornasse uma área de vocação, né, para essas cidades. Então, Marília, reconhecida como capital nacional do alimento, Botucatu, da sua indústria, Bauru, área de serviços, e a minha visão de futuro era, lá em 2008, 2009, que a área de TI seria uma área importante para qualquer cidade do mundo, porque ela ia dar subsídio e apoio para novos empreendimentos e também para fortalecer os outros setores. E aí eu criei... O pessoal fala muito, né, Elvis, assim, de TI como uma indústria. Na realidade, TI é um suporte para qualquer indústria de serviços, indústria, seja lá onde for, né? Hoje a gente está vendo essa questão da transformação digital, Rafael, a digitalização, e a pandemia mostrou a necessidade que todos os setores têm dos serviços de TI, das tecnologias geradas pelo setor de TI, pelos profissionais de TI que atuam nas mais diversas áreas. Então, lá, só retomando, com a criação da ACERT, então, em 2009, com outros empresários em Marília, a gente criou a ACERT, que é a Associação das Empresas de TI, que nasceu para ser uma associação para estimular esse segmento em Marília, e acabou ganhando corpo, crescendo, e temos hoje regionais em Bauru, inclusive em Botucatu, com associados em mais de... inclusive, uma delas. Exatamente, nós falou tudo. E com associados em mais de 25 cidades do Centro-Oeste Paulista, na verdade, do estado de São Paulo, né? E a CERT, depois a gente caminhou para reconhecer o cluster, o APL, hoje nós somos reconhecidos, a cidade de Marília é reconhecida como APL de TI no estado de São Paulo. E isso em 2009, então. E aí, em 2014, eu comecei a estimular um ecossistema de inovação na cidade de Marília, com a criação de um centro de inovação, que hoje é o CITEC, né, que hoje é referência para o estado de São Paulo, o Centro de Inovação Tecnológica de Marília, e comecei também a coordenar o Centro Incubador de Empresas de Marília. Então, esses dois ambientes, também fiz o projeto do Parque Tecnológico de Marília, que agora a gente está em vias de ter seu credenciamento definitivo, e comecei a atuar desde 2015 em ambientes de inovação, ecossistema de inovação. Fiz um pós-doutorado nessa área, na USP, em ecossistema de inovação,
e também apoiando a criação de novos empreendimentos, de novos negócios de base tecnológica, ajudando outros ecossistemas de inovação no estado de São Paulo. Então, nesse contexto aí de ecossistemas de inovação, ambiente de inovação e clusters, que também depois eu credenciei o cluster de alimentos, o APL de alimentos aqui em Marília, e hoje eu coordeno esses dois APLs, o cluster de TI e o cluster de alimentos, que a gente está trabalhando para ter uma sinergia grande para projetos de indústria 4.0, digitalização. Então, é nesse contexto aí. Meu Deus, a pergunta que me irrita é como é que consegue ter franja fazendo tudo isso ainda? Porque eu não vi tudo isso e dá para ver que eu já perdi algumas coisas no caminho aí, né? Elvis, hoje... Obrigado pela... Meu pai tinha olhos azuis e era calvo. Eu falava, puta, custava deixar a herança certa, né? Não me ajudou. Mas nesse caso, Elvis, como eu falei, né, pessoal, dá uma olhada. Nós estamos aqui com um pós-doc, nós estamos aqui com um professor, nós estamos aqui com um empreendedor, nós estamos aqui com um cara que movimenta o sistema de cluster, a própria CERT, que é uma big demonstração. Então, o papo vai ser bom demais. Hoje, só para chegar na terra de hoje, o que tanto, né, que posições tanto o Elvis está ocupando? Continua empreendendo, é professor, para a gente partir do hoje aqui agora, porque deu para entender a jornada aí. Hoje eu estou coordenando o cluster de TI, o cluster de alimentos, também coordeno o Centro de Inovação Tecnológica, coordeno o Centro Incubador de Empresas, presido a CERT, sou professor também de ensino superior, coordeno um MBA em transformação digital que eu criei neste ano de pandemia, então note a aderência que esse curso trouxe para a região, né? Hoje, esse MBA em transformação digital, ele tem uma inserção muito grande. E hoje essa é a minha atuação. E atuo também como pró-reitor de inovação do Univem em Marília. Meu Deus. Então vamos começar a aproveitar essa bagagem toda aí, porque o tempo é precioso contigo aqui hoje. Eu queria começar da coisa mais elementar. A gente está aqui, nós temos estudantes, nós temos empresários, nós temos pessoas do meio, né, especialistas que trabalham em empresas. E a grande pergunta que vem, né, eu pelo menos já me fiz, vi bastante estudo, mas eu queria saber a tua opinião. Empreender, né, é para todo mundo? Não é? Como que é esse cenário na tua visão dessa palavra, né, em si, do que é o empreender? Eu sei que eu estou perguntando para alguém que estimula o empreendedorismo, mas como você vê isso antes da gente cair nos desafios aí, que a primeira pergunta é essa, é ou não é? Né? Bom, a primeira coisa, Fel, que a gente precisa pontuar aqui é o conceito de empreendedorismo, né? Porque quando se fala em empreender, sempre se vem à mente o conceito de abrir uma empresa, né? Criar uma empresa, exatamente, criar uma empresa. Então, o empreender pode ser uma empresa, você pode empreender uma empresa, mas não necessariamente empreender é você criar uma empresa, você se tornar empresário, né? Empreender é criar algo inovador. Isso pode ser feito com um projeto, pode ser feito na empresa onde você trabalha, no setor público, no terceiro setor, ou numa iniciativa própria de negócio. Então, o empreendedor não necessariamente vai se tornar um empresário. Por quê? Porque empreendedorismo não é necessariamente você empreender seu próprio negócio, mas você empreender uma inovação, empreender uma nova ideia, né? Então, eu sempre digo que o empreendedor é aquela pessoa que cria um equilíbrio onde há um desequilíbrio. E isso pode ser na empresa onde ele trabalha, dentro de casa, ou num novo negócio. Então, é a pessoa que encontra uma posição clara, positiva, num ambiente de caos, de turbulência, né? Ele identifica oportunidades onde ele está, na ordem presente, no lugar onde ele está. Então, olhando por esse prisma, o conceito de empreendedorismo, de ser empreendedor é para todo mundo. Empreendedor, é claro que existem pessoas que nascem com um perfil já aderente para empreender, para inovar, para buscar dores e encontrar soluções. Mas empreender é uma skill, é uma competência que pode ser desenvolvida.
né? Isso que é o mais interessante. Muito Hoje, legal. a competência, a habilidade de empreender é necessária para todas as pessoas, né? Nós, quando contratamos um profissional, nós queremos que esse profissional tenha as suas hard skills, ou seja, as suas habilidades técnicas, as suas soft skills, competências socioemocionais, mas queremos também que ele tenha uma competência de inovação e de empreendedorismo, para ele poder criar soluções, criar propostas de valor aonde há uma dor, né? Então é para todos o empreendedorismo, inclusive para empreender novos negócios. Sim, e assim, né? Eu até costumo usar internamente aqui, né? Eu falo que para mim, empreendedorismo soa quase como um adjetivo, né? É difícil falar eu sou empreendedor, é como falar eu sou bonito, né? Empreendedorismo é um adjetivo, é um jeito, como você colocou aí, eu também comungo dessa ideia, um jeito de pensar, né? Para as coisas, né? De olhar para o problema pensando na solução, de melhorar as coisas, de criar novas possibilidades. Então, eu costumo dizer que empreender é quase, né? Ser empreendedor é quase um adjetivo, né? Que se tem. E hoje aqui, né, Elvis, eu vou trazer esse mundo de empreendedorismo dentro de todas as possibilidades aqui, mas talvez eu vou trazer ele um pouco mais para esse mundo de negócios, né? Até com o intuito de que no momento de desemprego tão grande, né, que nós estamos vivendo aí, já estava num processo delicado e a gente tem um aumento por tudo que nós estamos vivendo, eu costumo dizer que se cada pequena empresa do Brasil gerasse um emprego a mais, faltaria gente para trabalhar. Estava resolvido o mundo de desemprego, né? As pequenas empresas, elas não têm essa representatividade que uma grande indústria tem, né? Eu quando vou no banco, falo, olha, se vou mandar uma pessoa embora, quer dizer, meu poder ali, ele é pequeno, de uma empresa, fala, vou mandar 2.000. Então, os pequenos, eles estão, só que 70% das vagas de emprego estão nas pequenas empresas, né? São quase 60%, 70%. Então, eu vou trazer todo o bate-bola nosso para esse pessoal que resolveu abrir negócio, gerar emprego, ou que está dentro do negócio também, fazendo esse negócio crescer, independente da posição que ocupa lá. E aí, a dúvida que vem, né, é assim, vamos supor que eu queira realmente abrir um negócio, ou participar de um negócio, e às vezes eu sinto que, de alguma maneira, rola... Eu até poderia dizer um glamour, assim, empreenda, é legal, é não sei o quê. E não deixa de ser, mas como tudo na vida tem um preço, né? Quais os desafios que quem quer empreender encontra, né, no caminho desse processo de trazer as inovações, etc. E como romper esses desafios, né? Você, tanto pela tua história de vida, quanto pelos empresários, as pessoas que você conheceu, o que você encontra em comum em que desafios em comum e que características, né, existem nessas pessoas quando elas conseguem vencer esses desafios? Então vamos falar do empreender um negócio, né? Exato. Porque você pode começar a treinar e se desenvolver como empreendedor onde você está. Então, a primeira dica que eu dou é empreenda onde você está. Porque se você não empreende onde você está, ou seja, na sua casa, na empresa onde você trabalha, você vai ter muita dificuldade de empreender seu próprio negócio, né? Então, quando você empreende, ou seja, você propõe inovações, implementa inovações, e inovação carece do empreender, porque inovação é você colocar uma ideia em prática, implementá-la e dar resultado. Então, você precisa empreender uma inovação. Então, se você treina o empreender na empresa dos outros, que você não tem aquela responsabilidade, você já vai se treinando para empreender o seu próprio negócio. Então, primeira questão é essa. Segundo, antigamente, a gente falava em empreender, você precisava criar toda uma estrutura, empreender um novo negócio, toda uma estrutura formal, um formalismo do empreendimento, do negócio, da empresa. Hoje, com o conceito de startup, você consegue colocar, às vezes, validar a sua ideia, né, a sua proposta de valor do seu negócio, antes de criar toda a infraestrutura, aquele formalismo custoso que é o empreender no Brasil, que é o custo chamado custo Brasil, né? Então, uma dica que eu dou é estude
o empreendedorismo baseado no modelo de startup. Né? Por quê? Porque ali você vai entender que antes de você criar CNPJ, antes de você alugar uma sala, antes de você comprar equipamento, antes de você pensar em questões burocráticas, você precisa validar a sua proposta de valor. Ou seja, qual é a dor, de quem é a dor e de que forma você resolve. Você precisa validar isso. Você precisa verificar se isso vende, se isso vai ter receptividade do seu público-alvo, se alguém vai pagar por aquele serviço ou aquele produto. Isso deve ser feito, não pode, deve ser feito essa experimentação rápida muito antes de você formalizar qualquer coisa. Né? E isso, antigamente, você tinha ciclos longos de validação. Hoje, você consegue fazer isso por modelos de inovação de experimentação rápida, né? Validando, e aí segue como dica o Design Thinking, o Design Sprint, que é mais rápido ainda. Né? Então, crie esses modelos, estude esses modelos e aplique isso nas suas ideias. Até nas ideias que você tem como funcionário para aplicar dentro da sua empresa. Leve esse conceito para o seu líder. Né? Vamos implementar aqui um processo de Design Thinking, ou de Design Sprint mais rápido, mais ágil, né? Conceito de ágil, método ágil e assim por diante. Mas note, Rafael, que para essas coisas que eu falei, a pessoa conseguir implementar e venha implementar, há de se ter uma mudança prioritária e prévia, que é a mudança do mindset da pessoa, do empreendedor ou do profissional. Ou seja, ele tem que ter um mindset para inovação, tem que ter um mindset de líder, ele tem que ter um mindset de empreendedor, de ser inovador. Né? Isso tem que começar antes dele querer criar qualquer coisa. Isso ele tem que começar a desenvolver, isso dá para ser desenvolvido hoje. Buscar essa mudança de mente, essa mudança de postura, essa mudança de ver o mundo, de ver as dores, de você não fazer parte do problema, mas quando você vê um problema na sua empresa, na sua escola, na sua casa, você vai buscar soluções. Mas aí, isso é a mudança do mindset. Mas aí depois você tem que buscar conhecimento. Então, o primeiro momento é a mudança de mindset. O segundo momento é buscar conhecimento. Nossa, e aí, né, Elvis, pegando um ponto aí, assim, às vezes a pessoa... eu até anotei algumas coisas assim que para mim eu vejo muito, assim. Primeiro, eu quero abrir um negócio, por exemplo, né, ou iniciar uma atividade, porque eu não aguento mais o meu chefe, ou porque eu não aguento mais da satisfação, ou porque eu estou com um problema financeiro, eu quero ganhar mais. Aí eu falo, bom, se você não aguenta mais seu chefe, não abra um negócio, porque você vai sair de um e vai ter milhares, né? Cada cliente nosso hoje é um chefe e o salário é pago aos poucos, né? Cada um paga um pouquinho ali, que é um primeiro ponto. Se você não aguenta dar satisfação, você vai dar o quê, então? Né? Satisfação é o que mantém o negócio de pé, você vai ter que dar satisfação o tempo todo. E por último aí, que acho que está muito na sua fala, eu não posso abrir para resolver um problema meu apenas. Está tudo bem você ter, mas que problema no mundo, no mercado, você vai resolver, né? Tem a ver com isso, né? Putz, eu estou empreendendo para resolver um problema que não é só meu, né? Porque senão eu já saio errado, né? Faz sentido esse cenário? Tem a ver com o que você está colocando? Muito bom. Eu queria falar duas coisas aqui em relação a isso que você está falando. Primeiro, o que você falou da motivação da pessoa empreender. Né? A motivação, qual a diferença de você empreender dentro do negócio de outra pessoa, ou seja, você é funcionário e está empreendendo ali, e você empreender o seu próprio negócio? A diferença é que na empresa onde você está empreendendo, a visão de futuro, o propósito não é seu, é do dono, é de quem criou aquele negócio. E aí você pode ter um alinhamento do seu propósito com o propósito dessa pessoa. E aí você vai querer continuar nessa empresa. Né? Perfeito. Mas quando não tem alinhamento de propósito, então não é porque eu não aguento o chefe, não é porque é porque não tem alinhamento de propósito. O propósito dele é um, meu propósito é outro. Então eu vou criar um negócio com o meu propósito. Tá? A motivação tem que ser essa, primeira questão. A segunda questão que você falou, que é muito importante, eu não crio um negócio, uma inovação que assim, né? O negócio, ele tem, a inovação precede o negócio. Então, primeiro eu crio uma inovação, para depois criar um negócio. E essa inovação, que é uma solução para uma dor, tem que ser uma dor do mercado, não a minha dor.
Então, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia de criar um aplicativo. Não é, você começou errado. Né? A chance disso dar errado é muito grande. Por quê? Porque todo negócio não nasce da ideia. O negócio nasce de uma dor, de uma limitação, de uma necessidade de um público-alvo, que a gente chama de uma persona, ou de mais de um público-alvo, como o Uber, por exemplo, que resolve dores de 2 públicos-alvos. Quem tem carro e quer fazer grana com isso, e quem precisa se locomover nas cidades. Então, as ideias, as inovações e os negócios têm que nascer na dor de algum público-alvo. Então, tem uma regrinha básica. Você quer criar uma empresa, você tem que responder algumas perguntas. Então, primeiro, qual dor que você resolve? Segundo, de quem? Qual é o público-alvo? Qual a persona? Né? Muito Terceiro, legal. de que forma você faz isso? A forma que você faz é inovadora? Qual o diferencial que tem na forma que você resolve esse problema em relação às outras soluções que existem no mercado? Isso, e como você vai entregar isso? Isso é a proposta de valor. Essa proposta de valor, tudo bem, você pode até responder para mim isso, esse empreendedor me responder isso, mas a segunda pergunta que eu vou fazer para ele antes dele querer empreender isso, criar empresa, incubar a empresa, você já validou isso no mercado? Você já validou essa sua ideia, essa proposta de valor com esse público-alvo que você identificou? Sem isso são pré-requisitos para você começar qualquer negócio. Fantástico. Que é isso que você falou. Não, fantástico. Só concluindo essa antes de uma pergunta, que eu quero entrar nesse lance do validar aí, que é isso aí, para a gente exemplificar isso, né? Mas antes até de validar esse cenário de como eu valido, é mais ou menos assim, né? Esses dias eu vi um palestrante famoso até, né? Não é nem palestrante, ele é dono de uma das maiores indústrias como que chama de caminhões, de autopeça de caminhões, o Geraldo Rufino, né? Acho que você conhece ele, a maioria das pessoas estão aqui, cara ímpar. E ele falando o seguinte: você quer abrir um negócio? Pensa em algo que te irrita no mundo que não... e procura se tem mais gente irritada, né? Porque aí você está saindo de uma dor, né? Mas às vezes aquela dor não pode ser só sua. Eu vou fazer um negócio porque eu queria, tá? E é só você que queria, né? Só você vai ter que comprar o estoque daí, né? Então tem a ver com identificar esse problema no mercado. E aí quando a gente cai para esse mundo de validação, que é algo que me encanta, né, Elvis? Eu posso dizer até pela própria Solutudo, a gente apanhou, já gastou muito dinheiro por não entender isso que você está falando. Estamos ainda num processo, né? O processo de transformação digital, ele exige, né? Não à toa, dá uma olhada aqui, né? Ele falou, tem que estudar, porque para mudar a cabeça, né? Eu sei que o próprio Google, há alguns anos atrás, gastou milhões de dólares numa ferramenta chamada Google Wave, talvez alguns aqui assistam. Foi um fracasso gigantesco, né? E hoje o próprio Google trabalha, eles chamam lá, o diretor do Google Labs chama de MVP, de tatu, né? Não é que é mínimo teste viável, não é nem mínimo produto viável. Então, cara, a gente tem que dar um jeito de validar, que tem tudo a ver com o que você falou, antes de fazer, né? E aí vem a pergunta, olha o que o Elvis colocou, galera. Esquece de abrir empresa, esquece de montar, valida a tua ideia. Você consegue, Elvis, dar para a gente exemplos de como que negócios você viu serem validados de maneira muito rápida e crescerem, ou às vezes serem desvalidados logo de cara? Como validar e exemplos de negócios que passaram por esse tipo de situação? Bom, como validar, como você citou o caso do Google, foi o Google que criou a metodologia Design Sprint, né? Baseado em Design Thinking, eles criaram uma metodologia que em 5 dias você valida uma ideia, né? Então, num dia, você faz propostas de hipóteses para resolver dores, uma dor, né? No segundo dia, você cria uma proposta de solução. No terceiro, você cria o MVP. No quarto, você valida isso com o seu público-alvo. No quinto, você faz as adequações do feedback desse público-alvo. E aí você tem um projeto, uma ideia validada para ser implementado, né? Então, fica como dica aí vocês estudarem um pouquinho o Design Sprint. E também tem um método chamado Lean Startup, né? O
O método Lean Startup, ele é baseado no construir, medir, aprender, em que você trabalha também com o conceito de MVP. Porque no Design Sprint você pode criar também um protótipo, né? Você pode validar por meio de um protótipo. E um protótipo pode ser um desenho, né? Um protótipo pode ser um croquis de um aplicativo, que você pode validar isso com o seu cliente. E no caso do Lean Startup, você valida como um MVP, né? Que é um produto mínimo viável, que você já coloca algumas funcionalidades para que o seu público-alvo possa medir isso antes de você lançar esse produto no mercado, né? Nós temos um case recente na pandemia que foi uma plataforma para delivery, né? Então, a gente tem os players tradicionais de delivery do Brasil, né? Que tem um custo muito alto para os restaurantes. E na época da pandemia, estamos nesse momento de pandemia, de isolamento, em que os restaurantes tiveram, para poder continuar funcionando, correr para o comércio eletrônico, houve a necessidade desses restaurantes irem para o delivery, né? E aí abriu um mercado muito grande para aplicativos de delivery, né? Só que você pega o iFood e ele tem uma cobrança muito alta, chega com o entregador lá 35%, se eu não me engano, para o então isso era uma dor, né? Isso era uma dor. E aí houve uma proposta de ser criada uma plataforma de delivery para os restaurantes locais para resolver essa dor. E aí a gente trabalhou esse conceito do MVP, de validar a ideia antes com os restaurantes, do que desenvolver o aplicativo, né, dentro da incubadora, e aí depois validar isso na prática, e demoraríamos 3 meses para desenvolver, 3, 4 meses para desenvolver esse aplicativo, e aí... Grana, né? Dinheiro. Exatamente, tempo, dinheiro, não resolver o problema desse público-alvo. Então, foi feito todo um processo de design sprint para validar a ideia, foram criadas hipóteses de soluções para essa dor, foram validadas as hipóteses até chegar no melhor modelo, e depois esse modelo validado foi implementado e hoje está em produção, funcionando muito bem. Validou então, isso aí. Exatamente. Então a gente validou, são várias hipóteses que você valida e uma delas vai sair com maior eficiência dessa validação. E aí você investe nessa hipótese, nessa proposta validada e aprovada pelo seu público-alvo, né? Então foi um projeto recente, feito dentro da incubadora, e está em produção hoje na região. Muito legal. E dando até um exemplo de casa aqui, da própria Solutudo, né? A gente tem uma área dentro da Solutudo de informações que é a área de empregos, né? E até a gente fala, dá para criar um produto ali, etc. Em outros momentos a gente teria feito produto, colocado no mercado, gastado dinheiro, tempo, energia e dinheiro, né? Inclusive, queria mandar um abraço para o professor Ivan da FATEC. Quando me formei, fiz logística na FATEC, na primeira turma da FATEC aqui em Botucatu. O professor, ele falou um dia isso aqui. Ele falou, tudo que você vai fazer na vida, você tem que analisar quanto você gasta de tempo, energia e dinheiro. Tem coisa que gasta dinheiro, vai pouco dinheiro, mas toma uma energia, né? Tem coisa que não gasta muito dinheiro, mas não toma energia e nem tempo. E essa tríade sempre ficou na minha cabeça, né? E até hoje eu uso. E aí a gente foi validar isso. E aí, dando um exemplo prático para nós. Esse validar, que eu acho muito legal do Google em si, é que ele começa da venda, né? Porque se você não vende, é a primeira engrenagem, né, do negócio. Cara, vai entrar dinheiro por onde, né? A não ser que você tenha grandes apostas aí de futuro, etc. E a gente montou, o produto é esse, o formato é esse, montamos uma proposta como se ele já existisse, como se toda a programação tivesse sido feita, e aquilo, abordamos por e-mail, abordamos lá, e não vendeu nem 1/10 daquilo que a gente imaginava que ia vender. Teve venda, teve acho que 2 ou 3 vendas, e aí a gente entrou em contato, né, com o Elvis, Elvis, você fez uma compra aqui, cara, olha, a gente está passando por um teste, então era para ver se estava viável, me desculpe, infelizmente nós não vamos fazer agora, mas está na primeira, e conversamos com as pessoas para não deixar, mas assim, por pouco, a gente não investe tudo que a gente investiu ano passado, por exemplo, numa ferramenta que na hora de ser lançado não iria funcionar de jeito, todo mundo errado. Imagine juntar todo mundo, e todo mundo acreditando, vai bombar, vai não sei o quê, porque tem pesquisa, porque tem dados, porque tem não sei lá.
e aí aquilo, né? O mercado mastiga tudo isso no café da manhã. Por isso que a validação é muito legal. Tem uma pergunta feita pelo Jonatas Freitas aqui. Eu vou, conforme vierem as perguntas, tá, Elvis? Eu vou até fugir um pouquinho para dar vazão aí às pessoas que estão acompanhando a gente. Ele coloca o seguinte aqui, deixa eu só ver aqui se a pergunta, se eu estou vendo certo. É isso mesmo. Em que canais, jornais, simpósios ou como fazer uma pesquisa de mercado para trilhar uma estratégia ou até mesmo desenvolver um produto? Não sei se você entendeu aí. Entendi. É que aí ele tá indo por outro lado. Pesquisa de mercado é diferente de você validar uma ideia, né? A validação de ideia, você sabe qual é o seu público-alvo e você vai fazer essa validação, seja por formulário, seja por teste de interface, seja por uma demonstração. Você vai fazer diretamente com aquele consumidor foco, cliente foco daquela dor, né, daquela solução. A pesquisa de mercado já é aberta, você está tentando encontrar um modelo de negócio, validar uma hipótese de dor, né, diferente de você validar uma solução, né? Se a pergunta for em relação à validação de ideia, primeira coisa é identificar esse público-alvo, qual artefato que você vai utilizar para validar, seja formulário, seja um teste de interface, um MVP, e você ir ao encontro desse público-alvo. Então, por exemplo, isso pode ser, por exemplo, imagina que você está criando uma solução para uma dor do varejo. Então, você vai nas lojas, você vai até as lojas e vai pedir 1 minuto e vai fazer essa validação. Você pode fazer uma parceria com uma associação comercial da cidade, um CDL da cidade. Se é indústria, você vai procurar um órgão representativo da indústria. É uma associação, né? Eu recebo muita demanda de empreendedores para validação de hipóteses, de ideias inovadoras para empresas de TI, que enviam para mim, como presidente da CERT, Elvis, você tem como você divulgar isso, enviar para os associados, para eles responderem um questionário, para eles validarem essa interface, ou feiras, existem feiras estudantis de faculdades, semanas de administração, semana de TI, semana de direito. Então, você pode ir para um evento desse e criar ali, conversar com o coordenador do curso, com a instituição e validar essa ideia ali naquele evento. Procurar incubadoras, centros de inovação, parques tecnológicos, que tem contato com empreendedores, ou também tem ali os mentores que podem te ajudar a validar essa ideia, né? Então, na verdade, esse para mim é o primeiro ponto. Se há na sua cidade uma incubadora, um centro de inovação ou um parque tecnológico, procure esses ambientes de inovação. Segundo, dependendo do ramo de atividade, procure entidades representativas daquele segmento. Então, você vai direto na entidade, porque aí ele já dissemina para um número grande de clientes, né, de empresas, né? E terceiro, você ir direto no seu público-alvo, né? Um carão, com um pitch ali pronto, para você poder, ali, em 2, 3 minutos, explicar a dor, como você resolve, a sua proposta de valor, e se ele tem um tempinho para validar a sua ideia por meio de um tablet ali na internet, de um aplicativo no celular, ou a forma que você escolheu. Muito legal. E Elvis, nós estamos aqui, né? Acho que até um dos temas desse bate-bola nosso era futuro, né? O que vai rolar, o que está rolando. Primeiro que aí há 2 perguntas, né? Vem a pandemia, chacoalha tudo, né? Aquele 12 graus na escala Richter, todo mundo, né? Então a agilidade passa a ser um negócio, porque em ambiente imprevisível, né? Quanto mais ágil, não é o mais forte que ganha mais, né? Nunca foi, mas agora mais ainda. Então, 2 perguntas. Como é que fica, né, o mercado de uma maneira geral, na tua visão, com esse processo da pandemia? E se tudo isso que nós falamos até agora é coisa do presente ou é coisa que continua valendo no futuro? Ok. Bom, 2 perguntas complexas aí, né, Rafael? Sim. Bom, vamos lá.
A gente iniciou, na década de 2010, um processo chamado transformação digital, que se baseia na digitalização da sociedade. Então, num processo exponencial de digitalização das relações humanas, das relações sociais, né? Tanto no âmbito pessoal, social, quanto nas empresas. Então, esse processo de digitalização de processos humanos e sociais vinha numa crescente muito grande nesse fenômeno da transformação digital da sociedade. Com a pandemia, isso exponenciou de forma nunca vista antes, né? E o que acontece é que a transformação digital, ela é um repensar dos negócios, é um repensar de como você entrega valor para o seu cliente, de como você interage com o seu funcionário, de como você interage com o poder público, de como você vende, de como você compra, de como você faz marketing e assim por diante. Então, a variável digital, hoje, e a pandemia, antes, só os especialistas, grandes empresas estavam aproveitando essa onda, e agora, com a pandemia, isso chegou no dia a dia das pessoas. As pessoas não podiam sair para comprar, as empresas não podiam abrir as portas para vender, e aí pessoas que nunca pensaram em instalar um aplicativo de internet banking, tiveram que instalar, pizzarias, lojas que nunca pensaram em vender pela internet tiveram que saber o que é um comércio eletrônico, o que é um meio de pagamento, e o digital chegou no café da manhã, né? Chegando no café da manhã, tudo isso que a gente está falando agora, você precisa potencializar com o digital. Não como um peso, mas como uma oportunidade. Então, por exemplo, eu acabei de falar sobre validação. Antes, para você validar, como eu falei, você vai ter que ir num evento, criar um stand ali, ou na incubadora. Hoje, com a questão do digital, você pode criar um ambiente digital uma landing page, né? Enviar um Google Forms para o pessoal, abrir um Meet, abrir uma live, ou seja, porque isso se tornou natural. Antes, se você falasse de fazer um evento desse online há um ano atrás, ninguém ia querer participar. Não vou participar de jeito nenhum. Aprender pela internet no ensino infantil, de jeito nenhum, entre outras coisas, né? Reuniões online, teletrabalho, hoje já o que demora décadas para mudar a cultura de uma sociedade, num ano a gente conseguiu mudar essa cultura. Só até pegando um número, né, nos Estados Unidos, pelo menos, que a gente julga, né, sabe que tem um avanço frente a nós, mas o crescimento do e-commerce, por exemplo, lá, ele foi em 2 semanas o proporcional aos últimos 8 anos. Então, nós estamos falando de 8 anos em 2 semanas, quer dizer, não é engatar a segunda, é ligar o nitrogênio, é um negócio, internamente até na Solutudo, a gente criou um termo aqui, a gente não fala mais digital, a gente fala de divital, né? Porque não é mais opcional, né? Nesse momento não é uma opção que a gente tem, né? Então, e você acredita que tudo isso, né, nesse cenário todo que nós estamos colocando de validação, etc., tem muito a ver com esse cenário de eu não ter claro das mudanças muito rápidas, né, Elvis, também, assim, porque o ambiente incerto não me permite fazer planejamentos de 5 anos. Vamos fazer, eu posso ter uma visão lá, né? Isso tem mudado também nas empresas, né? Esse negócio de, eu vou planejar os próximos 28 anos. Como que tá esse mundo de planejamento com tanto, né, chacoalhando tanto o processo base das empresas, de uma maneira geral? Um conceito, falando sobre essa questão de planejamento, que está impactando, que pode impactar o planejamento para o lado positivo, de você fazer um planejamento, uma visão de futuro de 5 anos. Eu quero que a Solutudo em 5 anos seja a empresa X, a maior empresa de marketing do Brasil, em 5 anos. Então, aí você faz todo um plano de ação nesses 5 anos para alcançar essa visão. Um roadmap, né? Aí, né? Eu vou começando lá, né? Então, e aí tem um conceito que a gente está utilizando atualmente, que é de organizações exponenciais, do Salim Ismail, da Singularity University, né?
O conceito de organizações exponenciais faz com que caiam por terra os conceitos tradicionais de planejamento estratégico por meio de uma palavra, de um termo chamado PTM, né? Propósito Transformador Massivo. Então, quando você pode fazer um planejamento de 5 anos, um propósito para uma visão de futuro de 5 anos, mas se você aplicar o PTM, se você aplicar os conceitos de organizações exponenciais, você vai alcançar isso muito mais rapidamente. Então, não tem problema você fazer um planejamento de longo prazo, de visão de futuro de longo prazo. Mas a metodologia que você vai utilizar para alcançar essa visão de futuro não pode ser mais aquela de você fazer objetivos de longo prazo, médio prazo, curto prazo. Isso cai por terra hoje. Por quê? Porque a gente viu o chamado mundo VUCA, né? Quando a gente fala de VUCA um ano atrás, o que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo? Agora, quando a gente fala de incerto, ambíguo, complexo e volátil, a gente viveu isso esse ano. A gente viveu um ano volátil. Se alguém falava que não tinha experimentado ainda, experimentou na prática. Então, agora cada vez mais a importância da experimentação rápida, da validação ágil, do modelo ágil de trabalho, de planejamento estratégico. Por quê? Porque não dá mais para você fazer algo, testar para um projeto de 1 ano, para colocar no ar daqui a 1 ano, porque daqui a 1 ano já mudou, o mercado já mudou, aquela dor que existia já não existe mais, e essa mudança de cultura do consumidor, das pessoas, de como elas consomem. Então, hoje a gente tem que estar com o conceito de agilidade, o conceito do pensamento ágil tem que fazer parte da nossa expertise, do nosso skill, para a gente poder estar pivotando a todo momento, de acordo com o mercado, o que o mercado exige, né? Eu posso ter um planejamento de me tornar a maior empresa de marketing daqui 5 anos, mas eu tenho que todo dia estar pensando o que as empresas precisam na área de marketing, como as pessoas estão comprando, como elas estão escolhendo. Isso é dia a dia, isso está mudando dia a dia, né? Quer dizer, eu sei onde eu quero chegar, mas os carros que eu vou usar, os caminhos que eu vou percorrer estão mudando. Quer dizer, não adianta eu querer travar ali, peguei essa bicicleta, eu vou com ela para daqui 5 anos. Cara, amanhã tem gente passando de avião em cima de você e você não viu, né? Tem uma pergunta que até a Ana Lúcia aqui, ela falou, ele já está me respondendo, mas eu estava segurando para fazer, que eu acho que complementa, porque fica assim, fica aquele medo, né? Entre testa rápido e também não testa direito, né? A pergunta dela diz o seguinte: me questiono sempre o seguinte, eu gostaria que o Elvis falasse um pouco sobre isso. Sabemos que as ideias inovadoras devem chegar o mais rápido possível ao mercado, mas, por outro lado, não precisamos de tempo para amadurecer um projeto, para validar, para testar, né? Então fica aquilo, entre o sprint de 5 dias e ideias que precisam, né? Existem essas ideias, você acredita nisso? Não, tem ideias que em 5 não. Ou não, eu acredito que dá para testar rápido mesmo, né? É uma boa pergunta. Muito boa. Existem 2 tipos de inovação: inovação contínua e inovação disruptiva, né? A inovação contínua, ela é mais aderente a esse modelo de validação com design sprint, por exemplo, para você ir testando essas novas inovações, essas novas implementações, essas novas melhorias, antes de você colocar em prática. A inovação disruptiva, que é uma inovação que tem uma característica de abrir para novos entrantes, para novos concorrentes. Quando você lança algo disruptivo, a sua concorrência vai correr para lançar junto. Para lançar junto não, para lançar também, e aquilo deixa... Uber, né? Visto outros tantos aí. Exatamente. Então, por isso que o conceito de MVP é importante. Porque o MVP, você já está entregando alguma proposta de valor para aquele problema, para aquela dor. E depois você vai validando e aperfeiçoando e lançando novas features, novos recursos e vai ampliando a sua proposta de valor, né? Do que você esperar ter toda a proposta de valor pronta, toda a inovação pronta, e aí lançar no mercado e acabar não correspondendo àquele público-alvo. E aí o investimento que você teve é muito grande. Então, para a pergunta dela, a minha resposta é o uso de MVP, que você não lança tudo de uma vez, né? Como ela disse, né?
às vezes precisa validar a ideia, ter mais maturidade, amadurecer o projeto. Então, mas amadurece com MVP, não com protótipo, por exemplo, que não tem proposta de valor, não resolve problema em nenhum momento, só no final, né? E aí, dessa forma, você consegue ter maturidade no produto final. Não, muito legal. Eu não sei se eu consigo aqui, se me é permitido, mostrar uma janela aqui no meu computador. Me avisem aí se vai dar certo, né? Mas só para animar o pessoal na parte... Tá aparecendo aí ou não? Né? Eu tô vendo. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro Facebook, galera, né? Então dá para a gente ter uma ideia de que, para validar mesmo, deixa eu ver como é que eu paro aqui agora minha divisão de tela aqui. Pronto, saiu ou não? Saiu? Saiu. E assim, acho que tem um ponto aí também, né, Elvis, não sei se você concorda, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que não dá para testar. Não, porque essa ideia aqui, ela não sei o quê, que é depois de 2 anos, que ela não sei o que lá, de às vezes ver se não está se enganando também, né? Porque, putz, tem uma ocasião, só para dividir uma experiência que eu tive uma época da minha vida que eu tive a chance de visitar o Vale do Silício e eu participei de um processo de aporte financeiro, né? Eram 80 pessoas, a gente acabou selecionando, fomos lá e era sorteio, tinha cinco empresas que iam ser sorteadas. E aí foi lá na frente uma delas. E tiveram 2 casos que me marcaram, que tem muito a ver com o que você está falando, e eram os caras da Sequoia que estavam fazendo o processo, quer dizer, um dos maiores investidores de startups do mundo, né? E uma das coisas que aconteceu foi que eles perguntaram para o cara, tá, lembra do que você falou, né? Olha o que o Elvis falou, qual a dor, para quem e de que forma? Aí o cara falou, qual a dor? Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com lavagem de carro, a seco, não sei o que, o cara falou, né? Para quem? Público que fica o dia inteiro em estacionamento, blá, blá, blá. Como? E aí ele pegou e falou assim, não, olha, não posso, né, não dá para explicar assim, né, e outra, eu não vou falar aqui, não sei o que. O cara, eram 3, 4 minutos, deu uns 15 segundos, o cara pode voltar para o seu lugar. Mandou o cara sentar. E aí todo mundo ficou assim, assustou tal, e o cara teve que se sentar, e ele falou, gente, se a tua ideia eu copio apenas ouvindo você falar uma frase de como você faz, eu que não vou pôr dinheiro nesse negócio, né? Então, tem o lance da ideia ser boa, mas quanto que a execução conta, Elvis, nessa história também, né? Porque esse dia me chocou, eu falei, caraca, velho, né? Eu recebo muita gente, pessoas que têm ideias, vêm conversar comigo e começa tal, e não quer falar, assim, você não quer falar a sua ideia? Não, é porque precisa assinar um NDA, não sei o quê, eu falei assim, ideia não se protege. Ideia não existe nenhum mecanismo jurídico de proteção de ideia, tá? Outra coisa importante, investidor não investe em ideia, investidor investe em pessoas, em empreendedores, né? Por quê? Porque o investidor, quando ele coloca dinheiro numa startup, numa ideia, num empreendedor, ele sabe o risco que aquela ideia não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, se ele conhece o empreendedor, se ele confia no empreendedor, ele sabe que o empreendedor ele vai pivotar, ele vai para outra ideia e vai fazer outra ideia dar certo. Então, você tem N cases no Vale do Silício de pessoas que demoraram 10, 15, faliram 10, 15 ideias, faliram não, mas não deram certo 10, 15 ideias até conseguir dar certo. Tem vários cases desses aí na internet para você ver. Mas por quê? Porque o que fez a diferença não foi a ideia. O que faz a diferença é o empreendedor, é a pessoa que implementa a ideia e pivota a ideia. Chega no meio da validação e fala assim, isso aqui não dá certo, não adianta. Então ele não vai parar, ele não vai desistir. Ele vai buscar uma outra ideia, implementar outra ideia até achar uma que dê certo. Perfeito, perfeito. E esse lance do fracasso, né, eu queria abordar um pouquinho, porque com um mundo tão incerto, nós vamos errar muito, né? Nesse mesmo dia, uma das coisas que eles perguntavam era o seguinte, o que você já quebrou? Olha a pergunta, o que você já quebrou? E se o cara falasse que não tinha quebrado nada, eles não continuavam. Tipo assim, se você não fracassou ainda, você ainda vai. E eu não quero que seja na minha vez, né? Com o meu dinheiro. Então, eu quero saber quanto que esse mundo do fracasso, como que você vê ele, né? A capacidade de lidar com isso e a importância de lidar com isso para esse mundo novo, para o futuro do empreendedorismo que a gente está falando aqui, né? Um conceito importante aí, Rafael, que a gente trabalha, é o conceito do erro. É a cultura do erro, né?
nas outras gerações, no modelo tradicional de empreendedorismo, o erro, ou seja, o fracasso, o quebrar a empresa, falir a empresa, era visto como algo negativo. Hoje a gente vê o fracasso, o erro, como uma oportunidade de aprendizado e uma forma de você ir formando as suas competências empreendedoras, né? Então, a cultura do erro, ela tem que ser implementada, adotada pelas pessoas, né? Mas, por isso que a gente trabalha, e eu insisto na questão do pensamento ágil, do modelo de experimentação rápida, porque você pega o erro, o custo do erro é menor. Você errar, uma empresa de 3 anos dar errado, é um custo. Uma ideia de uma semana ou 3 meses dar errado, o custo é muito menor, entendeu? Então, ninguém está passível de errar, de não dar certo, mas hoje, você assumindo essa cultura do erro, você minimiza as consequências e aprende muito mais rápido com esses erros, e isso se torna impulso para você acertar. Tem aquela de Thomas, acho que é Thomas Edison, né? Que quando perguntaram para ele como é que ele se sentia tendo errado 999 vezes até encontrar a lâmpada, né? E ele comenta, eu não errei, eu encontrei 999 formas de não fazer a lâmpada, né? Porque a gente não precisa acertar 10 vezes, a gente precisa acertar uma vez, você entendeu? Exato. Você pode errar quantas vezes for, mas você precisa acertar uma vez somente, né? Não, muito legal, muito mesmo. E aí, né, Elvis, nesse cenário da cultura do erro, da validação, do aprendizado, quando a gente pega, por exemplo, o momento do que vem agora aí com o Covid, eu queria só te mostrar 2 videozinhos curtinhos aqui, até para a galera, que aí o pessoal fala de inovar, né, Elvis, e assim, a dificuldade, o investimento, não sei se está aparecendo aí a minha tela aí para vocês aí, sim. Tá? Sim? Tá. Dá para você se matar colhendo morango, né? E dá para você pensar num jeito mais fácil de fazer, né? Eu gosto muito, quando eu vi isso aqui, eu falei, putz, grila, né? Às vezes a ideia, é tão simples, né? E quanta gente já não estragou a coluna, né? Eu vejo todo dia, fala inovação. Onde está a inovação? Está no descarregar um barril com uma almofada, né? Imagina quanto o cara não saiu com hérnia de disco dessa brincadeira aí, né? Então, assim, acho que vale o lembrete, né, da simplicidade de você criar uma grande inovação. E aí, seguindo na ideia das perguntas que eu imaginei aqui, desse pós, o que fica, o que muda, né, e o que sai depois desse, ou que amplia, né, o que fica e amplia, o que muda no mundo dos negócios, resumidamente, você já falou bastante disso, mas para consolidar na mente das pessoas. Rafa, na minha visão, Elvis, vivendo tudo isso que eu vivo, eu acredito que 3 coisas aí, uma que fica, uma que sai, né, e uma que muda, né? Não sei se me fiz claro. Fica, amplia e sai, né? Fica, amplia, vai mudar, vai melhorar, mantém a mesma coisa, isso aqui não vai mudar, cara. Isso aqui é igual, isso aqui tende a crescer, isso aqui tende a deixar de existir. Na tua visão. Depois tem uma perguntinha do Samuel Batista aqui, mas eu vou finalizar essa primeiro. Bom, para mim o que fica, que continua, é que existem oportunidades. As oportunidades sempre vão existir, né? A sociedade sempre vai ter dores, todos os segmentos. Então você pega uma área, por exemplo, a área do Uber, da locomoção, da mobilidade urbana. É uma dor. As pessoas precisam se locomover dentro da cidade. Você tem várias propostas de solução, propostas de valor. Bicicleta, carro, ônibus, ter seu próprio carro, pegar carona, usar Uber, né? Mas você pode ter certeza que há abertura para novas soluções para esse mercado. Então, sempre, por isso que a observação, o olhar atento para as dores é o segredo, né? O segredo está em olhar as dores das pessoas, se colocar no lugar das pessoas, né? O que essas pessoas têm de problema? Esse segmento tem de problema, empresas, pessoas, governo e assim por diante, né? Então isso não muda, isso continua, né? Há algo que, para mim, expande com esse
que eu chamo de mundo VUCA pós-Covid. O Jefferson colocou aqui, mundo muvuca. Exatamente. É a questão da desassociação do físico, né? Da desassociação da exclusividade, né? Então, hoje, eu estou falando muito isso com as empresas, com os empresários, com os profissionais dos dois lados, que não adianta você querer mais ter exclusividade do funcionário, exclusividade do cliente. Há de se ter agora, de olhar o concorrente como um colaborador, do ponto de vista de projetos em colaboração, do funcionário dar liberdade para ele poder empreender com o intraempreendedorismo. Por quê? As pessoas identificaram as oportunidades que o digital trouxe, né, de você trabalhar em casa, poder servir outras pessoas, poder comprar onde você quiser. Então, não existe mais aquela questão de eu ser fiel a uma marca. Então, eu compro aqui, como aconteceu aqui na nossa região. Não, vamos fazer uma campanha para as pessoas comprarem das empresas da cidade. Cara, isso não existe. Você vai criar barreira para a pessoa, entendeu? O digital, ele quebrou essas questões. Então, a gente precisa pensar global, agir local, pensar global. Pensar que nosso público-alvo, nosso cliente, nosso funcionário, não é mais só quem trabalha aqui em Botucatu, os profissionais de Botucatu, as lojas de Botucatu. Nossos clientes são todas as lojas do mundo, vai depender do seu PTM, do seu propósito transformador massivo, que você pode ter funcionário trabalhando em qualquer lugar do mundo, atuando com você, né? E que você pode ter parceiros que antes eram concorrentes, que agora pode ser parceiros. Vide os modelos de negócio baseados em plataforma, em que você, o exemplo, a Magalu é um exemplo bem clássico, né? Que você utiliza anteriores concorrentes como parceiros de negócio. Então, essa ampliação de mundo, de visão de mundo, de relações humanas, de relação de trabalho, de comércio, de serviços, isso aí nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho um exemplo da época offline, né, dessa junção de parcerias, de pensar em conjunto, não como concorrência, famosa do jornal Folha e Estadão, né, que durante muitos anos se mataram na logística, gastando com caminhão daqui até Paraná, até Rio Grande do Sul, até que, cara, Folha não vai deixar de existir, Estadão não vai deixar de existir, se a gente entregar junto, né, e se a gente por esse motivo eles não vão deixar de existir. Exato. Por esse motivo não, mas na ocasião, e que foi uma economia financeira, logística gigantesca, né? Para o que se diz na época lá. E quando a gente fala desses ambientes, né? Só para voltar na pergunta do Samuel aqui, porque esse lance da validação, né, Elvis, num mercado do futuro, incerto, e de pouco recurso, e de dúvida, a validação eu acho que é uma das, para mim, pelo menos fica hoje aqui do bate-bola, como uma das coisas mais fortes aí, de aprender a validar ideia, negócio, proposta, caminho. E o Samuel, ele traz uma nova questão aí, referente a investidores, que é assim, como prototipar com poucos recursos? Eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas e eu acho legal aliás, investidores não estão interessados em prototipação, então eles querem investir em algo consolidado, em termos de ideia, né? Como que fica isso de, eu vou procurar de repente, mas eu só validar direito já conta, tem casos onde, cara, 10 validadas corretamente já são suficientes, às vezes, para investimento, ou não? Como que você vê isso para o Samuel Batista? Samuel, a validação que eu trato, que eu estou falando, não tem a ver com investidor. Validação para o investidor. Tá? A validação é para você implementar o seu produto ou seu serviço. Para você levar à frente uma proposta de valor ou não. A validação é para isso. Porque investidor, ele não quer investir em ideia. Investidor não quer investir em protótipo, em MVP. Investidor quer investir em empresas que estão tracionando, estão emitindo nota fiscal. Coloque uma coisa na cabeça. Se você quer investimento, se seu foco de empreendedorismo é para receber investimento,
então você precisa colocar o seu negócio para tracionar e para gerar nota fiscal, ou seja, para vender. O cara que, por quê? Porque quem mais pode validar um negócio que o próprio consumidor? Se o público-alvo está comprando, então já está validado. Então o investidor vai colocar dinheiro, né? Agora, existe investidor seed, ou investimento seed, tipos, tal, né? mas o investimento mesmo, de larga escala, é em negócios que estão tracionando, estão emitindo nota fiscal, tá? A validação é para você continuar aquela ideia ou descartar aquela hipótese e partir por uma outra proposta de valor, tá? É isso. Perfeito. E acho que é aquilo, né? Investidor pode ser sua mãe, às vezes, né? Se você acredita muito numa ideia mesmo, você vai... a questão é o tamanho dessa ideia, o quanto ela precisa. Eu acho que é importante esse cenário, né? É muito difícil, e eu vejo muito isso, né? A quantidade de ideias, né? A gente brinca às vezes que o inferno está lotado de ideia, né? Porque, cara, ideia a gente tem, mas assim, puta, como é que eu chego nela o mínimo possível, né? Para validar elas. Então, olha, o Jonathan mandou uma outra pergunta aí. Qual o método ou forma de prospectar potenciais parceiros, estando você já com uma empresa em funcionamento? Vou fazer boa pergunta. Existem várias estratégias. Então, uma estratégia, de novo, se conectar com o ecossistema de inovação, né? Acerte é um caminho. Se você for de tecnologia, vai lá que para nós o Parque Tecnológico de Botucatu. Qualquer empreendedor de Botucatu e da região tem que ir lá conhecer o parque. Tem que conhecer o parque, conversar com os mentores ali, com as empresas instaladas, com as startups. Isso falando em ambiente offline, né? Porque você tem os ambientes online também, que hoje em dia isso deve crescer muito, né? Inclusive, conversando com o Carlos aí, presidente do parque, nós vamos ter que rever os nossos modelos de ambiente de inovação agora e para o futuro, no pós-pandemia, né? Por conta desse digital, porque sempre os ambientes de inovação trabalharam em ambientes offline, e agora a gente vai ter que ter uma visão e uma versão desses ambientes de inovação no online, e aí então os empreendedores, que respondendo a pergunta, vão poder de forma online se conectar com ambiente de inovação de qualquer lugar do mundo, para poder fazer negócio, parceria e assim por diante. Outra forma, se na sua cidade não tem um ecossistema formal de inovação, procurar entidades de apoio, Sebrae, Ciesp, associações comerciais, entidades representativas como uma associação de empresas, que são ambientes, locos ricos de empreendedorismo, e que você, de uma forma única, consegue chegar a várias empresas ao mesmo tempo. Boa. Não, fica claro. Jonathan, espero que tenha respondido. Manda um ok aí se ficou claro para você. Pegando o futuro, porque o que a gente sabe sobre o futuro? Que a gente sabe pouco. A gente não sabe se tem uma segunda onda. Bill Gates já estava falando dessas pandemias aí, lá no ano passado, foi um dos poucos que falou, cara, o grande próximo perigo aí é pandemia, coisa desse tipo. E assim, que casos você viu, Elvis, na sua opinião, de pequenas, médias e grandes empresas aí, positivos, e que você, ao seu ver, te encheram os olhos durante esse período de pandemia? Situações de pivotagem, de coisas que foram feitas, se salta aos olhos alguma que te vem à mente agora, de exemplo mesmo. Fala, cara, eu conheço uma empresa aqui que fez tal coisa, ou que eu vi uma grande ou pequena empresa se movendo nesse... Te vem algum exemplo de cabeça aí que você lembre de algum caso positivo aí? Eu fui muito procurado nessa época de pandemia por empresários que do dia para a noite precisaram fechar suas portas e não sabiam quando ia abrir, né? E às vezes algum desses empresários eram pessoas de idade já, de certa idade, com 30 anos de empresa, a pessoa com 70 anos, próximo dessa idade, mas que tinham um mindset para inovar, para se reinventar. E buscaram soluções, e buscaram aprender, buscaram conhecer, porque não é, nesse caso,
não é assim, buscou uma melhoria na empresa. Não é isso. Eu tenho uma empresa offline e se tornar essa empresa online. Né? É uma quebra de paradigma. Quebra de paradigma só faz pessoas que têm um mindset com o que eu chamo de mindset digital, né? O digital mindset. Ou seja, não é questão de conhecer tecnologia, não é isso. O empresário não precisa conhecer tecnologia, ele tem que estar aberto, ele tem que ter uma cultura para poder enxergar que ele precisa, primeiro, que ele tem a necessidade de incorporar a tecnologia, de se conectar e buscar ajuda e poder entender como a tecnologia pode ajudar o negócio dele, né? Não se fechar. E isso eu encontrei em alguns empresários nesse momento de pandemia, que não se fecharam, né, que se mostraram otimistas e verificaram que era uma oportunidade deles saírem à frente de outras empresas. Então, isso eu vi, assim, vários casos acontecendo, e hoje essas empresas estão, de certa forma, aproveitando o momento da pandemia para poder pivotar, para poder criar novas verticais de negócio e continuar com sustentabilidade. Não, muito legal, porque eu até costumo dizer, todas as vezes que eu passei perto de quebrar, né, em qualquer negócios e assim por diante, eu até dou um exemplo, você vê, eu falo assim, se eu jogar esse cara aqui no chão, né, se eu derrubar ele aqui agora, ele quebra, não tem dúvida, inclusive uma nota para trocar. Isso aqui não quebra, né, e por quê? Porque isso aqui é flexível, né, e a capacidade, ou seja, se você não tiver flexibilidade, acho que tem muito desse mindset, né, de, cara, eu preciso me adaptar, eu preciso, não é isso, e se não for isso, e vai ser isso, né, quebrou. Aqui em Botucatu, né, não sei se você acompanhou, mas a gente teve um evento bastante ruim aí no começo do ano, foi uma chuva gigante que destruiu 8 pontes da cidade, e eu conheço um pequeno negócio que fica numa descida dessas pontes, e o fluxo ali parou, né? Não existe mais fluxo, é uma rua muito movimentada, e que assim, se eu fico naquilo, puta, o que me faz ter dinheiro é meu ponto, essa empresa quebra, naquele momento quebrou, porque não tem mais fluxo, pelo menos por 8, 9 meses, né? Mas nesse caso, putz, eu tenho que começar a pensar em como levar esse produto para um outro lugar sem ser pelo ponto, né? Então, flexibiliza e manteve-se viva, vendeu muito no delivery e está pensando até em devolver o ponto, porque percebeu que não necessariamente precisa, né, daquele negócio. Então, essa flexibilidade, né, que quando vez que eu ouço, falo, puta, o que é esse mindset? Ele tem muito a ver com essa flexibilidade também, né, Elvis? Sim. É a forma que você reage às situações, né? Tá. É a forma como você reage. Então, você citou um exemplo aí, eu citei o exemplo aqui de alguns empresários, que eles reagem, a forma que a mente deles agem em resposta às situações que acontecem, né? E esse mindset aberto, esse mindset ágil, né, digital, ele é necessário para esse pós-pandemia, Rafael. Ele é necessário porque essas crises, não sei se você tem essa mesma impressão. Impressão não, essa mesma leitura. Tá. Que nós temos ondas de crise, temos tido ondas de crise nos últimos anos, nos últimos 20 anos. E essas ondas cada vez estão ficando menores. Então você tem intervalos menores dessas crises. Entre uma e outra, né? Exatamente. Então, a gente vai acabar vivendo em crise, saindo de uma e entrando em outra. Se nós não tivermos um pensamento de reação, né, que se resume aí no termo mindset, ágil, disruptivo, exponencial, digital, as pessoas que não tiverem esse tipo de mindset vão ter problemas nos próximos anos na sociedade. Legal. Bom, pessoal, nós estamos caminhando, eu vou fazer as últimas 2 perguntas para o Elvis aqui, uma do público que a Camila Carvalho fez, e depois eu faço uma para encerrar. Passou rápido aqui, cara. Eu falei que ia passar rápido, né? Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui, já fazer mais de 1h20, pelo menos para mim aqui foi muito... A Camila faz uma pergunta assim, e aí depois dela eu faço mais uma e encerro. Passo para o professor Ricardo. As chances de uma empresa se desenvolver em plena pandemia, entre parênteses, levando em consideração a queda do PIB, são maiores ou equivalentes a abrir em um momento de estabilidade econômica no país? Então, são maiores, quer dizer, abrir num período desse de PIB baixo, muvuca, né?
torna maior ou equivalente o fato de abrir com, né, com voo de cruzeiro ali, etc. Como é que você vê isso? Eu acho que até você respondeu um pouco no começo uma pergunta anterior. Vai depender da proposta de valor dessa empresa, né? Se você pegar o comércio eletrônico, você citou o exemplo dos Estados Unidos, lá em algumas semanas, o mesmo que 8 anos, o crescimento do comércio eletrônico no Brasil também não é no mesmo ritmo, mas também teve um crescimento muito grande. Então, se a proposta de valor que foi apresentada desse modelo de negócio, o modelo de negócio é baseado no digital, é baseado no online, ele vai, nesse momento, o crescimento é maior que no momento anterior, que as pessoas tinham medo do comprar online, não queriam acessar, não queriam assistir aula pelo online. Então, imagine uma empresa que lançou uma plataforma de ensino para criança nessa pandemia, né? Se lançasse isso ano passado, não adiantaria nada. Esse ano, esse modelo de negócio tem uma aderência a uma dor que a sociedade vive muito grande. Então, a resposta vai depender das dores que aquele momento exige ou apresenta, e que soluções que aquele momento de crise, sem crise, necessita, né? Perfeito. Até dividindo, né? Isso é clássica essa, mas eu acho que vai que tem alguém aqui que ainda não a viu, pelo menos eu sempre lembro dela, da palavra crise em chinês, né? A soma dessas duas aqui. Uma significa perigo e a outra significa oportunidade, né? Elas andam juntas, né? Porque se o ambiente está muito estável, não tem tanta oportunidade assim. Quer dizer, se deu uma chacoalhada, pode ter certeza, aquela velha frase, né? Quanto chora, sempre tem um vendendo lenço, não tem jeito, né? E Elvis, para mim, a última pergunta aí, até para você encerrar, colocar na tua fala, fazer o seu encerramento aí, para a gente passar para o professor Hall. Mas eu queria deixar uma ponta. Faça a sua fala final, mas deixe uma tuitada sobre o futuro do empreendedorismo. Então, fale o quanto você quiser, mas no final fala, minha tuitada é... Tá bom? Tá bem, e assim tá a gente já vai chamando o professor Hall para vir junto com a gente aqui na sala. Bom, eu queria começar minha finalização agradecendo novamente a todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo de Botucatu, aí, em nome do Parque Tecnológico de Botucatu, um ambiente em franco crescimento, que hoje, quando a gente falava de Botucatu, né, se pensava nas indústrias, na Unesp, na educação, cidades bons ares e boas escolas, e hoje a gente fala de inovação e empreendedorismo, e o parque hoje é o grande agente de transformação da cidade, né? Agradecer você também, Rafael, pela gentileza no tratamento e na oportunidade de aqui estarmos juntos, também aprendo muito com você, com as suas experiências e com a sua atuação no ecossistema de Marília, no ecossistema de Botucatu. É sempre um prazer estar com você. E a minha tuitada aqui vai para os jovens que estão nos vendo nesse momento, tá? Principalmente para os jovens. Que você tenha sempre um propósito de vida, né? As coisas, sempre o porquê. Veja um vídeo na internet de um livro chamado Círculo Dourado, em que as pessoas não compram, não te contratam pelo o que você faz ou como você faz, mas por que você faz. E daí vem o propósito, né? Nós temos, dependendo de crise, de não ter crise, de pandemia, de digital, offline, a gente tem que ter propósito. É o propósito que nos faz ir sempre além, dar o primeiro passo, né? É o propósito que nos faz enxergar aquilo que só você enxerga. Eu queria citar aqui, para terminar, uma frase do Martin Luther King, que ele falava o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Um abraço a todos. Muito legal, muito legal. É que não dá para ouvir palmas aqui, senão com certeza teríamos, Elvis. Né? Eu deixo pegando a sua fala, a minha tuitada antes de passar para o professor Hall aqui também, que tem tudo a ver com o que você falou. Faça, já que tem que fazer, faça de e com propósito. Faz de propósito, faz com propósito, que com certeza tudo que é bem feito prospera, né? Então, professor,
Fala estar com você, foi um prazer estar com vocês aqui na noite, né? Eu tenho um carinho grande, sempre admirei o professor Raul também. Dei muito trabalho para todo mundo da FATEC quando estive lá. Olha lá, estão colocando aqui aplausos, tá? No chat. Pessoal, Então, bom, é um prazer estar aqui. Bom, antes de mais nada, em nome do Parque Tecnológico Botucatu, gostaria novamente de agradecer ao Somera, né, ao Elvis, que sempre enriquecem os nossos eventos, né? Eu acho que a palavra-chave aí de vocês foi inovação, né? Que é a exploração aí com sucesso de novas ideias. Eu acho que isso vocês não pararam de criar aí ou ceder aí novas ideias para o público, tá? Somera conheço já desde 2002, há Desde quando eu 18 tinha anos. cabelo, né, professor? Então, e você era tremendamente já inovador, cheio de ideias, centro acadêmico, ideias arrojadas na época. Eu acho que isso é um motivo de muito orgulho, tá? De ver o seu crescimento agora como empresário já de sucesso, enfim, e contribuindo, né, para a sociedade aí com ideias, com novas ideias. E Elvis, muito obrigado aí pela sua participação novamente, sempre enriquecendo, né? Trazendo até mesmo com uma pessoa de fora aí do nosso ecossistema de Botucatu, mas é claro, no nosso ecossistema de inovação, como sempre, tá? A sua participação, você fala com muita fluidez, né, com muito conhecimento, e isso é muito interessante, tá? E eu também gostaria de retribuir, você convidou a todos aí, inovadores que queiram empreender, que visitem o Parque Tecnológico Botucatu, né? E isso, muito obrigado. Eu gostaria de retribuir agora que vocês, empreendedores, visitem aí o site, né, o acerte.org, né, que é o site aí de vocês, principalmente meus alunos na área de tecnologia da informação, visitem, né, o site acerte.org e vão ter muitas ideias lá, enfim, é muito rico, né, o site de vocês lá, para quem quer empreender, inovar aí na área de tecnologia da informação e quem sabe ter outras ideias aí, tá? Então, mais uma vez, reforço aí, muito obrigado pela participação de vocês, né? E gostaria, tá, de anunciar amanhã, né, os próximos eventos que nós teremos aqui no parque, tá? Então, amanhã, dia 10, pessoal, quinta-feira, teremos o nosso último dia e eu gostaria muito de contar com a participação de vocês, tá? O anfitrião será o nosso diretor científico, o professor doutor Paulo Eduardo Martins Ribola, do Instituto de Biociências da Unesp, de Botucatu, um dos principais cientistas do Brasil na área de parasitologia, genética de populações, biologia molecular e bioquímica, com projetos de estudo e combate à malária, dengue e leishmaniose. Ele vai ser o nosso anfitrião, é colega nosso aqui, conheço ele já há muitos anos, né? E ele conduzirá aí como anfitrião o evento, né, de amanhã, que será aí a 5ª edição do Desafio Empreenda Botucatu, conduzida pela professora doutora Ana Lúcia Marcondes, que com certeza está nos seguindo aí no FATEC de Botucatu. O Desafio Empreenda, lembrando a todos aí, é um programa do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu, em parceria com a Agência de Inovação Inova do Centro Paula Souza, que tem como objetivo difundir aí o empreendedorismo e gerar novos negócios, né, inovadores. Amanhã, a professora Ana Lúcia, com certeza, vai abordar com mais propriedades aí, mas eu diria que esse evento, Desafio Empreenda, está na 5ª edição, né, de sucesso aí. Ele foi composto aí de 9 encontros, né, onde foram selecionados aí 20 grupos, né, que foram aí desafiados, eu diria até, a desenvolver novos modelos de negócio. Né? É um evento muito importante que acontece aí todo ano. Tá? E nessa última etapa do programa Empreenda Botucatu, que acontecerá amanhã, não percam, tá? Serão avaliados, tá, os projetos inscritos, né, por uma banca avaliadora convidada pelo Parque Tecnológico. Os 3 melhores, né, projetos mais pontuados receberão aí prêmios de incentivo. Tá? Então, um dos prêmios, inclusive, está aqui já na minha mão, de primeira mão, eu não resisti, tá, para dar uma olhada, tá? Inclusive foi uma empresa que reside no parque, Avenir 3D, que desenvolveu o design
né? E amanhã será entregue aí aos 3 melhores modelos de negócio do Desafio Empreenda, né, pessoal? E tá chique esse prêmio. Esse prêmio, pessoal, apesar de ser pequeno, né, o modelo aí impresso em 3D, ele representa talvez um sonho, aquela ideia, né, aquela ideia que a pessoa estava lá e desenvolveu durante esse Desafio Empreenda, tá? Que é uma oportunidade única. Ok? Então, pessoal, o prazo nosso aí está quase no tempo aí. Gostaria mais uma vez de convidar todos vocês, tá? Visitem também os nossos estandes. A opção está aqui do lado, tá? Opção aí no menu à esquerda, exposição, onde nós temos aí as empresas com os seus estandes. Tá? São mais de 30 estandes aí, as empresas colocaram vídeos, tá? Institucionais, projetos, enfim, expondo aí o negócio dele que nós temos no parque. Então, com isso, pessoal, a gente encerra mais um dia aí de evento, tá? Boa noite a todos e conto com a presença de vocês amanhã, sem falta, pessoal. Grande abraço a todos aí em nome do Parque Tecnológico Botucatu. Boa noite.